Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho a alegria e a honra de começar a cumprir a minha parte e na parceria gentilmente proposta pelo meu querido amigo José Loredo Filho, da parte da Livraria Resistência Cultural Editora, que me solicitou alguns comentários sobre obras publicadas pela Resistência Cultural, e eu começo fazendo uma análise de alguns pontos que eu reputo fundamentais deste livro igualmente fundamental, O Estado Tecnocrático, de José Pedro Galvão de Souza. Para mim foi uma alegria conhecer o José Pedro Galvão de Souza, que era um autor que eu não conhecia, né? E conheci este autor pelas mãos do José Loredo, que me fez chegar ao trabalho da Resistência Cultural. Esse trabalho importantíssimo de resgate do pensamento tradicional brasileiro, né? Existe muita coisa boa produzida no nosso país. Isso não é ufanismo, isso não é nenhum tipo de afirmação sem nexo. Pelo contrário, a nossa literatura tem uma quantidade de preciosidades que não dá nem para elencar. O nosso pensamento político também, a nossa filosofia também, não que seja uma filosofia brasileira, mas é pensamento produzido aqui por nós, por nossos compatriotas. E criminosamente isso é esquecido a fim de atender a uma agenda maligna de fazer com que nós brasileiros tenhamos vergonha de tudo aquilo que é produzido pelo Brasil. Tudo aquilo que é brasileiro, nós nos envergonhamos, quando na verdade nós temos muita coisa boa, muita coisa de qualidade e que deve ter o seu devido lugar. Nós temos o direito de conhecer a nossa história. Nós temos o direito fundamental de conhecer o pensamento que é produzido por nós. E nesse sentido, o trabalho que a Resistência Cultural tem feito, com esse nome que já é sugestivo, né? Resistência Cultural, creio eu que vem muito na linha do que eu estou falando aqui. A Resistência Cultural teve a hombridade de publicar essa preciosidade, que é uma obra que eu reputo fundamental. Bom, a tese do livro é a seguinte: o Estado tecnocrático é a finalidade do Estado moderno. Ou seja, a causa final do Estado, disso que nós estudamos como Estado moderno, a sua finalidade última é isso que o José Pedro Galvão de Souza apresenta, sobretudo nos dois últimos capítulos, como o Estado tecnocrático. E ele começa, né, a caminhada, né, ao longo dos capítulos para demonstrar justamente o percurso que foi desenvolvido na modernidade por criação dessa instituição, pelo menos com a cara que ela tem, né, que é o Estado compreendido como Estado moderno. O Estado tecnocrático ele é alicerçado sobre duas bases, quais sejam a sociedade de massas e o dirigismo estatal. O Estado tecnocrático ele se sustenta nesses dois pilares, sociedade de massas e dirigismo estatal. Se o materialismo foi o pressuposto da modernidade como um todo, a tecnocracia e o Estado tecnocrático são a finalidade desse materialismo. É isso que o José Pedro demonstra, né, ao longo do livro. Então você tem a criação de uma elite dirigente tecnocrática que vai governar, vai ser a nova elite, vai ser a nova aristocracia, se fosse da forma excelente, mas uma nova oligarquia que vai, por meio da técnica, tomar as decisões políticas. É o fim, né, da concepção da política como um governo a partir da prudência,
para um governo completamente tecnocrático, ou seja, um governo que governa coisas, quando na verdade a política é o governo de homens, e por isso deve se pautar por valores, por virtudes como prudência, como justiça, não é? Como temperança, etc. Mas a tecnocracia ela abre mão de tudo isso e passa a ter uma gestão de coisas. Então é o Estado que passa a administrar toda uma realidade, quando na verdade o Estado que deveria governar deveria ser pautado numa ideia do político, da política pautada na prudência e nas virtudes. Então, o que eu acho brilhante nessa caminhada do José Pedro Galvão de Souza é que ele consegue amarrar, no meio de um fio da meada, ele consegue traçar um fio, uma linha, em que você entende todo o desenvolvimento do Estado, do que se entende como Estado moderno, não é? Superando não é uma boa palavra, mas lançando uma luz muito mais clara do que qualquer dialética que se pretenda lançar a mão para se compreender o desenvolvimento do Estado moderno. Porque a gente vê o absolutismo, que tem como contraponto o Estado liberal e o Estado mínimo. Mas depois você vai ter um Estado social, que vai ser o Estado interventor. Então você fica nessa dialética como se um negasse o outro. Mas, na verdade, o José Pedro Galvão de Souza ele nos mostra que o Estado liberal, não é? O Estado mínimo, na verdade, ele não diminuiu o Estado. Né? Na verdade, o absolutismo ele apenas se institucionalizou. Né? E aqui o José Pedro Galvão de Souza dá, na minha modesta opinião, a melhor definição que eu já vi sobre totalitarismo. Diz o José Pedro Galvão de Souza: totalitarismo é o absolutismo institucionalizado. Então, o que você tem com a queda do absolutismo não é simplesmente um enfraquecimento do Estado ou uma diminuição do Estado. Pelo contrário, você só tem a destituição da figura do poder central. Mas isso não quer dizer que o Estado tenha perdido o controle sobre a sociedade. Pelo contrário, por meio do Estado legalista, você tem uma capilaridade muito maior e um domínio muito maior do Estado sobre a sociedade. Então, você cria uma espécie de absolutismo institucionalizado, o que desemboca nos modelos totalitários que a gente conhece hoje, inclusive liberal, né? Porque o que o Estado liberal, a farsa do Estado liberal, aqui eu peço um parênteses, né? A grande farsa, o liberalismo é a ideologia mais perigosa que tem, porque ela é bastante ardilosa. Ela promete o Estado mínimo, né? Quando na verdade o liberalismo ele promove, né, um aumento do Estado, um inchaço do Estado. Por quê? Pensem bem, como é que o liberalismo limita o poder do Estado por meio de lei? Mas, ao mesmo tempo, o liberalismo, por meio do positivismo jurídico, diz que só pode o Estado produzir lei. Então, como é que o Estado vai limitar criando lei? Se o Estado cria lei, você tem um instrumento estatal para limitar o poder do Estado. E aí você começa nessa maluquice que a gente encontra hoje. Que aí você tem um Estado que tem que ser fiscalizado por outro órgão do Estado, e que esse órgão do Estado tem que ter um controle interno, controle externo, enfim, fica um Estado gigantesco. Então, só fechando parênteses, né, e continuando aqui com o José Pedro Galvão de Souza, mostrando que, na verdade, o desenvolvimento, a passagem do absolutismo para o Estado liberal, na verdade, foi uma institucionalização do poder central. Você não tem o poder, a figura do rei, do poder central ali expressa, mas você tem um Estado muito mais capilarizado, não é? Então você tem uma situação de, antes da criação do Estado moderno, você tem, ele até faz um esqueminha, que são corpos intermediários contrabalanceando o poder político, que também eram fontes do direito, e o Estado atuando supletivamente, a partir do princípio da subsidiariedade. O que você tem após o advento do Estado moderno? Você tem a massificação da sociedade e a centralização do poder político. Olha só que coisa interessante. Vamos explicar isso daqui. Os corpos intermediários eu venho explicando ao longo de alguns vídeos que eu fiz sobre Plínio Salgado, mas os corpos intermediários são os grupos naturais, não é? O primeiro deles é a família. Como é que se compreende
Isso. O que são os corpos naturais compreendidos a partir da sua própria natureza? Eles são justamente o suporte que a pessoa precisa para desenvolver as suas potencialidades plenamente. Então pense no caso da família de uma forma muito mais concreta. Você, quando adoece, quem te dá um amparo? É a família. De modo a cuidar de você para que você se restabeleça e consiga, não é, atualizar todas as potencialidades que você tem ali guardadas. E assim os grupos, as corporações de ofício, as ligas culturais, os municípios, os bairros, todo esse conjunto orgânico são corpos naturais. A modernidade visa destruir esses corpos naturais para criar uma situação de massificação por meio do surgimento da ideia do indivíduo, não é? Por meio do surgimento da ideia do indivíduo. Então, o que é interessante é que os corpos intermediários eles funcionam como uma espécie de barreira que vai proteger a pessoa ali dentro do poder central. Não é? Então você vai diluindo o poder central, na verdade, o Estado que está, né, no topo da pirâmide, ele tem um poder, ele tem competência para atuar em pouquíssimas áreas, porque todas as outras áreas elas ficam por conta dos próprios corpos intermediários que acabam sendo fonte do direito. O que o positivismo jurídico faz? Não existe direito natural, não existe direito criado pelos corpos naturais. A única fonte do direito é a lei, e quem cria a lei é o Estado, ou seja, centraliza a produção do direito nas mãos do Estado. Percebem como é que o Estado ganha um inchaço imenso com a concepção de massificação da sociedade e tendo como pressuposto a destruição dos corpos intermediários? Então vejam, quando você tem essa diluição horizontal da sociedade, o que é essa diluição horizontal? É a destruição dos corpos intermediários que diluem o poder central. Não é? Você estraçalha esses corpos intermediários, então a sociedade deixa de ser hierarquizada e você tem uma situação de massificação completa, cuja máxima é todos são iguais perante a lei. Estou aqui fazendo uma crítica contundente à ideia da isonomia moderna, que é uma ideia formal, completamente tendo como pressuposto uma ideia de massificação da sociedade. Né? Quando você tem uma sociedade completamente massificada, é curioso que o poder central ele se fortalece. Ele se agiganta. Por isso que as bases do Estado tecnocrático são sociedade de massas e dirigismo estatal. Tudo agora vai estar na mão do Estado. O Estado vai, por meio de leis criadas por técnicos especialistas, governar a massa que está completamente ao léu, solta no ar, perdida e desgovernada. Vai precisar de governo, vai precisar de administração, vai precisar de Estado, não é? Seja ele liberal, seja ele social. Então, aqui você vê como fecham bem as premissas do José Pedro Galvão de Souza. Uma cereja do bolo, e tudo isso é um resumo do primeiro capítulo só, né, do José Pedro Galvão de Souza. Essa parte final do primeiro capítulo, na minha modesta opinião, é a cereja do bolo, é fantástica. É fantástico o insight que ele tem. Ele faz um paralelismo da forma de Estado, do Estado moderno, esse esquema de que você tem uma massa completamente caótica e você tem um poder central normativo, normatizando toda essa realidade caótica. Ele faz um paralelismo disso com a concepção da filosofia moderna, né? Que basicamente divide a realidade entre sujeito e objeto. E aqui a gente pode pegar... Ele usa Descartes como exemplo, né? Mas a gente pode usar Kant também para compreender isso. Ou seja, como é que Kant entende a realidade? Nós não podemos compreender a realidade em si mesmo. Ou seja, a matéria, a realidade, não é? Ela é completamente caótica. Ela nos chega por meio dos nossos sentidos, mas por meio do entendimento a gente organiza esses dados caóticos que nos chegam por meio da sensibilidade. Ora, esse exemplo de que existe uma matéria caótica que vai ser organizada pela minha cabeça, de modo que a forma não está na realidade, a forma está na minha cabeça, a matéria é caótica, ela reflete
no formato moderno de Estado, que nada mais é do que a pressuposição de que existe uma massa caótica que precisa ser ordenada. Quem é o cérebro do sujeito cognoscente moderno na política? O Estado, não é? E a massa caótica é o povo. A massa caótica é a própria sociedade. Então, esse paralelismo ele é brilhante. Ou seja, o formato moderno de Estado ele não surgiu do nada. Ele foi gestado pela filosofia moderna e, sobretudo, pelos seus pressupostos. Os pressupostos da filosofia moderna levam ao Estado tecnocrático totalitário que vem desde o surgimento do Estado moderno. Tá? E é a finalidade do Estado moderno. Então, o pressuposto é essa contraposição. Matéria caótica no mundo externo, forma na minha cabeça e eu vou conformar essa realidade arbitrariamente com o que eu tenho na minha cabeça. Isso é Kant. Isso é Kant. Purinho. Crítica da razão pura. Não que Kant tenha dito isso, tá? Mas os pressupostos que alicerçam o desenvolvimento do pensamento de Kant, segundo José Pedro Galvão de Souza, levam a esse formato de Estado. Isso é brilhante. O José Pedro, aqui, ele realmente faz um golaço. Faz um golaço. Então, existe esse paralelismo entre os pressupostos do desenvolvimento da filosofia moderna e os pressupostos do desenvolvimento do Estado moderno que desemboca no Estado tecnocrático. Eu vou parar por aqui, tá? E posso ver se continuo um pouco mais o comentário. Não quero dar spoiler do livro, tá? Até prometi para mim mesmo que não faria análise dos 2 últimos capítulos, mas basicamente aí para você ter um pouquinho, né? Experimentar e saborear um pouquinho dessa magnífica obra publicada nobremente pela Resistência Cultural. Tá aqui o meu comentário e eu espero fazer outros, porque a obra é tão rica que realmente 17, 18 minutos não dá nem para falar um pouquinho do primeiro capítulo, tá bom? José Loredo, filho, meu amigo querido, um abraço para você, parabéns, continue o seu trabalho, continuemos os nossos trabalhos em prol, não é, do resgate da cultura nacional, não é, dessa produção nacional, que ela é tão qualificada como qualquer outra produção e até melhor do que muita produção aí que a gente conhece no estrangeiro, ok? Gostou do vídeo? Clique em curtir, se inscreva no canal e ajuda a divulgar o nosso trabalho pela concepção integral do homem, pela concepção tradicional da política, não é? E por um Brasil integral. Ok? Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.